Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Essa semana vamos continuar falando a respeito da equação do primeiro grau, né? Aqui nós vamos ver a equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, quando nós temos apenas uma letra para identificar, né? Ou seja, a gente tem apenas uma letra para identificar o seu valor. Isso caracteriza que ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Considere essas equações como exemplo. Então, na letra A eu tenho 2x mais 7 igual a 5. Na letra B eu tenho 3x mais 2 igual a x menos 3. Na letra C eu tenho 5x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Na letra D eu tenho x mais y igual a 0. Quando a gente se refere a uma incógnita, significa uma equação que tem apenas uma letra, né? Você está fazendo o questionamento apenas de uma letra, mesmo que ela seja de formas diferentes, né? As duas primeiras equações têm só uma incógnita, ou seja, elas têm só a letra x, né? Aqui ela aparece uma única vez, aqui aparece duas vezes, mas ela ainda é uma única letra, com expoente igual a 1. Essas são exemplos de uma equação do primeiro grau, as outras não são. Por que essas outras equações, a letra C e a letra D, não é caracterizada como uma equação do primeiro grau? Essa letra C é porque ela tem, ó, a incógnita é a mesma, porém eu tenho uma letra elevada ao quadrado. Se eu tenho uma letra elevada ao quadrado, eu não posso caracterizá-la como uma equação do primeiro grau, e sim como uma equação do segundo grau, tá certo? Então, essa letra C, por esse motivo, não é uma equação do primeiro grau. Já na letra D, eu tenho x e y, ou seja, eu faço questionamento referente a duas letras. Então, ela também não pode ser caracterizada como uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro tem que fazer o questionamento apenas de uma única letra. Nesse capítulo, estudaremos apenas as equações do primeiro grau com uma incógnita, né? Futuramente, a gente vai trabalhar e vai aprender a identificar uma equação com duas incógnitas. E o que é que significa quando a gente fala que essas equações são equivalentes? Significa dizer que os dois pratos da balança, eles se mantêm em equilíbrio, né? Essa balança está em equilíbrio, então significa que o mesmo peso que eu tenho desse lado é o mesmo peso que eu tenho do outro, né? Os dois pratos têm pesos iguais, tá? Então isso faz com que ela seja uma equação equivalente. A balança acima está em equilíbrio. No prato da esquerda, eu tenho 3 pacotes, que eu não sei quanto eles pesam, por isso que a eles eu atribuí o valor de X, cada um com X quilogramas, né? Com um peso que eu não sei qual é. E 2 pesos de 1 quilo. No prato da direita, eu tenho 8 pesos de 1 quilo. Podemos representar essa situação pela balança. Eu tenho 3x mais 2, que é igual a 8. Né? Então, a partir do momento que a gente faz essa identificação, né, ó, retirando 2 pesos de 1 quilo, o que essa retirada significa? Que é a hora da gente ordenar. Vocês lembram que a gente faz essa equação, né? A equação foi apresentada, é 3x mais 2, que é igual a 8. Aí eu disse a vocês o seguinte: a primeira coisa que você analisa é se todos os elementos estão em seus devidos lugares, né? Antes do sinal de igual, ou seja, nesse primeiro membro, no prato, né? Que fica antes do sinal de igual, nosso primeiro prato, só podem estar letras e números que estejam acompanhados de letra, como é o caso do 3x. Então, significa que 3x está no seu devido lugar. Depois do sinal de igual é o lugar de colocar os números, certo? Então, analisando a nossa equação, a gente identifica que o número 2 está no lugar errado. Ele é número, o lugar dele é do lado do 8, né? Então, esse número 2 vai mudar de membro. Então, se ele muda de membro, ele também muda de sinal, ok? E aí eu tenho 3x menos 8 menos 2. 3x é igual de 8, a gente tira 2, me sobram 6.
Quando a gente chega nesse nível aqui da nossa equação, é hora de fazer o isolamento da letra. Eu quero essa letra sozinha, certo? Então, ela está acompanhada de um número. Eu preciso deixá-la sozinha. Para que isso aconteça, o número que está acompanhando a letra, ele desce para dividir, certo? Então, eu tenho x, que é igual a 6 dividido por 3. E aí, a gente faz a divisão e finaliza a nossa equação, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Significa que cada um dos pesos desse quilo que foram colocados em cima da balança pesa exatamente 2 quilos, né? São os vários procedimentos para a resolução de uma equação que a gente já vem trabalhando aí há algum tempo. E aqui ele te mostra uma forma de você tirar a prova. A palavra é essa, né? Para que você realmente identifique, né? Se elas são equações equivalentes, você vai substituir. O valor de x que você encontrou foi 2, correto? Então, o que é que você vai fazer? Você vai trocar aqui, ó. No lugar de x, você vai colocar o número 2. Você precisa lembrar que entre o número e uma letra existe um sinal de multiplicação, não é isso? Então, 3 vezes 2 são 6. 6 mais 2 é igual a 8, tá? Então, a gente vai fazendo essas identificações. A gente substitui pela fração original, colocando na letra o valor que a gente encontrou para ela. E aí, a gente faz as operações. 3 vezes 2 é 6, e 6 mais 2 é igual a 8. Então, essa equação é verdadeira. Como 2 é a solução das três equações, dizemos que elas são frações equivalentes, né? Aí ele colocou aqui outros exemplos, né? Outras fatias da nossa equação. 3x igual a 6. Como o valor de x encontrado é 2, 3 vezes 2 é 6. Então, elas são equivalentes. Então, a equivalência é só você tirar a prova e identificar se realmente aquele valor que você encontrou é a resposta correta para a equação que você está trabalhando, ok? Quando duas ou mais equações do primeiro grau têm a mesma solução, em um mesmo conjunto universo, elas são chamadas de frações equivalentes. Então, eu posso te dar um grupo de equações para você resolver e depois pedir para que você identifique quais delas são equivalentes, né? Elas vão ser equivalentes àquelas que tiverem o mesmo resultado. Quando você tirar a prova, der tudo certinho. Então, as equivalências vão ser aquelas raízes que têm o mesmo resultado, né? E aí a gente volta para rever todo o contexto de resolução, né? Vocês vejam aí que a gente vem trabalhando esse contexto bem devagarinho, para que vocês possam assimilar da maneira mais clara possível. Então, veja, na situação a seguir, vamos descobrir, desculpa, a massa desses quadradinhos aqui, né? A massa desses cubos indicados por x, cada um deles no prato da balança. A balança está em equilíbrio, a equação corresponde a... Eu tenho aqui 2x mais 10. Lembre-se que sempre que vier pesos, né, referente a quilos, gramas, quando você vai colocar na sua equação, essa letra que acompanha você não coloca, viu? Senão você vai se confundir, vai ficar letra demais na sua equação. Lembre-se que tudo que está no prato é para somar. Então, eu tenho 2x mais 10, está aqui. No segundo prato, eu tenho x mais 8 mais 10, certo? Aqui, se você quiser, já poderia ter colocado x mais 18, tá? O que é que a gente fez aqui? Antes de resolver, eu fui ordenar, eu fui identificar quais eram os elementos que estavam errados para que a gente pudesse começar a resolver. O 10 está errado porque ele é número, o lugar dele é junto desse pessoal aqui, de 8 e de 10. E esse x também está errado, porque ele é uma letra e o canto dele é aqui na frente. Então, 2x está certo, eu vou buscar o x que era positivo e vem ficando negativo. Professora, como é que eu sei que esse número é positivo? Lembrem-se que o sinal de menos é um sinal obrigatório. Se o número for negativo, obrigatoriamente ele precisa vir com um sinal de menos. Se ele não tem sinal, ele é positivo. Então, quando ele muda de lugar, ele fica negativo, certo? Que é igual a 8, que está certo, a 10, que está certo, e a gente vai buscar o outro 10, ovelha desgarrada, que estava perdido lá do outro lado. É mais 10, ele fica menos 10.
Quando a gente organizou, colocou todo mundo no seu lugar, a gente começa a fazer as operações, tá? De 2, a gente tira 1, né? Aqui a gente tem dois números opostos, um positivo e um negativo. Então, se eu tenho 10 e devo 10, a gente já elimina direto. Não precisa fazer cálculo com esses dois números. E aí a gente prossegue. De 2, a gente tira 1, ficam apenas 1 e sobrou apenas o 8. Aqui a gente já descobriu qual é o valor de cada um desses x que foram apresentados nessa balança. Cada um desses pesos aqui pesam 8 gramas. Certo? Então, aqui ele vem falar sobre essa equação. Para você retirar o peso, né, ele vai destrinchando todo esse contexto aqui. A resolução da equação do primeiro grau, com uma incógnita, é feita transformando-se cada equação em uma equação equivalente e um pouco mais simples, até que a solução seja resolvida, né? Na resolução da equação, aplicamos as propriedades que devemos seguir. Então, primeiro, a gente faz a organização dos membros. Eu olho para a minha equação, eu vejo se todos os membros estão nos lugares corretos, porque eu sei que desse lado aqui, nesse primeiro prato, só podem ficar letras e números que estejam acompanhados de letra, né? Esse é o nosso primeiro membro. E aqui, desse outro lado, é o lugar de colocar apenas os números, né? Então, quando eu tenho uma equação, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar. Eu tenho alguém fora do lugar? Eu tenho algum elemento fora do lugar? Certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Como exemplo, vamos resolver essa equação. Eu tenho 2x menos 1, que é igual a x mais 5. Eu quero que você descubra para mim qual é o valor de x. A equação já está pronta. Eu vou olhar para essa equação e vou identificar, primeiro, se existe algum elemento errado, fora do lugar, ou se não, se está todo mundo correto, tá? Então, a gente vê que o menos 1 está errado, porque ele é número, o lugar dele é junto do 5. E esse X também está errado, porque ele é uma letra, o lugar dele é aqui na frente. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai organizar. Lembre-se que quem está certo vem primeiro. Então, 2x está ok, então ele já fica no lugar dele. Eu coloquei ela aqui de novo para a gente ter espaço. 2x está certo, ele fica no lugar dele. Esse x que era positivo vem aqui para frente, fica negativo, tá bom? 5x está ok, estava no canto dele, vem primeiro. A gente vai buscar o número 1, que era negativo, fica positivo. Agora que todos os elementos estão nos seus devidos lugares, é hora da gente resolver as operações. Se de 2 você tira 1, sobra apenas 1. E 5 mais 1, 6. Aqui a gente descobriu qual é o valor de x, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a prova, né? A gente vai identificar a equivalência, vai ver se esse x realmente é a resposta correta. Então, a equação que nós tínhamos é essa. No lugar onde tem x, a gente coloca 6, ok? 2 vezes 6 são 12, menos 1, igual a 6 mais 5, que são 11. Se de 12 eu tiro 1, fica 11, igual a 11. Quando eu tiro a minha prova, que eu faço as substituições, e no final eu encontro valores iguais, né? Então, isso significa que esses pratos estão em total equilíbrio. O resultado correto dessa equação que foi apresentada a vocês, como exemplo, é realmente o número 6, né? A gente tirou a prova disso. Aqui a gente tem outra. Como exemplo, vamos resolver essa equação aqui, certo? Então, a equação que nós temos é 5x igual a 20. Nós já estamos no nível já mais avançado, né? Então, se eu tenho essa situação aqui, eu preciso deixar essa letra sozinha, né? Eu preciso descobrir o valor de x. Então, para isso, eu preciso deixar ele sozinho. Quando eu vou fazer esse isolamento, que eu vou deixar esse x sozinho, eu vou isolar esse x, o número que está acompanhando essa letra, ele desce para dividir o número que vem após o sinal de igual. Então, x é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. Agora, a gente vai tirar o quê? A prova, né? Aí eu tenho que a minha equação é 5x igual a 20. O x eu já sei que vale 4. 5 vezes 4 são 20.
que é igual a 20. Então, isso prova que o resultado está certo e que essa equação é equivalente. Agora é com vocês, tá bom? Resolva as equações abaixo. Eu quero que você descubra o valor de cada uma dessas letras. Primeira coisa que você vai fazer é olhar para a sua equação, verificar se a sua equação realmente está com os elementos nos seus devidos lugares. Se tiver alguém fora do lugar, coloque no lugar antes de começar a resolver, tá? Eu quero que você descubra para mim qual é o valor de cada uma dessas equações que foram apresentadas na primeira questão, certo? Segundo, o esquema a seguir mostra uma balança em equilíbrio. A equação da balança seria essa, ó. Ah, eu esqueci aqui, pessoal, ó. Coloquei, a gente vai ter que arrumar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4x mais 5, tá? Consertem aí. 4x mais 5, que é igual a 3x mais 15. Essa é a equação que vocês têm. Vou repetir de novo para vocês anotarem, já que eu me confundi aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4x mais 5, que é igual a 3x mais 15. Essa é a equação que vocês têm para trabalhar. Na primeira letra, eu questiono. Eu quero que você reescreva essa equação, certo? A correta da sua balança, porém, depois que você colocar os números nos lugares corretos. Porque aí a gente tem elementos que estão fora do lugar. Eu quero que você coloque cada um no seu canto certo. Quando você fizer isso, você copia ela aqui, que eu quero saber se realmente você sabe transportar, colocar cada elemento no seu lugar, tá? Nesse primeiro quesito é só isso. Depois que você colocar os elementos nos seus lugares, porque o 6 está fora do lugar, que no caso vai ser o 5 de vocês, né? Veja se tem aí algum elemento fora do lugar. Ó, esse 5 está fora do lugar porque ele é número, o lugar dele é junto desse pessoal aqui. Do mesmo jeito que esse 3x também está errado. Ele é letra, o canto dele é nesse prato aqui da frente, certo? Então, a gente tem elementos errados nessa equação. E você, depois que colocar cada um no seu lugar, você escreve a equação aqui para mim. Na letra B, eu quero que você me diga quanto vale x. Você vai fazer a conta e vai botar aqui. X é igual a 5, x é igual a 6, x é igual a 2, tá? Terceiro, observe a balança 1 e 2 ao lado e responda no seu caderno. Nós temos a nossa primeira balança, que é 3x mais 6, que é igual a 2x mais 12. Essa é a equação da nossa primeira balança. Na segunda, eu tenho 2x, que é igual a 2x mais 6, que é igual a x mais 12. Aqui você tem a representação das suas duas equações. E aí eu quero que você faça as duas, identifique o valor de x da primeira equação, identifique o valor de x da segunda equação, tá? Essa é a primeira coisa que você tem para fazer, descobrir o valor de x de cada uma das balanças. Aí depois diz assim, o valor de x é o mesmo nas duas balanças? Ou seja, o valor de x que você achou foi igual ou não? Então, é só marcar x aqui, tá? Então, obviamente, eu vou marcar o x depois que eu responder o primeiro, que eu vou saber. Por exemplo, se na minha balança deu 10 e eu fiz a conta da segunda, também deu 10. Então, eu marco sim. Se eu tiver feito a conta e na primeira balança tiver dado 5 e na segunda tiver dado 7, os valores não são iguais. Se eles não são iguais, então eu vou marcar um X no não. Então, pessoal, essa é a atividade que nós temos essa semana para realizar. Eu espero que vocês consigam fazer. A gente está finalizando o nosso trabalho sobre equações para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos. Então, continuem focados, estudem e a gente se vê semana que vem.